Se você é representante legal de uma pessoa com deficiência, como mãe ou curador, e aguardava a liberação de um empréstimo consignado sem precisar de autorização judicial, saiba que essa possibilidade foi suspensa. A Justiça Federal derrubou a norma que permitia a contratação direta com os bancos, alegando que ela violava o Código Civil e colocava em risco o patrimônio das pessoas incapazes. Com essa decisão, a autorização judicial volta a ser obrigatória, o que pode atrasar ou até impedir o acesso ao crédito por quem mais precisa. Além disso, se você ou um familiar sofreu descontos indevidos no benefício do INSS, existe um plano de ressarcimento em andamento. O governo federal reconheceu o erro e está preparando uma medida provisória para devolver os valores retirados de forma indevida, especialmente de aposentados e pensionistas. Já há mais de 2 bilhões de reais bloqueados das instituições envolvidas, mas o ressarcimento aos beneficiários será feito com recursos do Tesouro, de forma imediata, enquanto o governo busca recuperar esse dinheiro posteriormente. A decisão que suspende os empréstimos consignados para pessoas com deficiência tuteladas ou curateladas foi tomada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O desembargador responsável pelo caso entendeu que o INSS extrapolou sua competência ao liberar essa operação sem a autorização judicial. Segundo ele, essa medida colocava em risco o bem-estar financeiro de pessoas que não têm plena capacidade de entendimento ou decisão. A norma que foi suspensa é a Instrução Normativa número 136, de 2022, que havia alterado a regra anterior, de 2008. A norma mais antiga exigia a autorização judicial, justamente para garantir que o empréstimo fosse, de fato, para o benefício da pessoa incapaz, e não usado de maneira indevida por terceiros. O Ministério Público Federal foi o autor da ação e argumentou que a nova norma feria princípios constitucionais e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na prática, com a suspensão da regra, o INSS agora é obrigado a informar imediatamente às instituições financeiras que qualquer empréstimo desse tipo precisa passar por avaliação judicial. Isso significa que as mães, pais ou tutores que pretendiam usar esse recurso para reformas, tratamentos de saúde ou adaptações para a acessibilidade terão que passar por um processo mais burocrático, que pode demorar meses. E, enquanto isso, a necessidade continua urgente. O objetivo da decisão judicial é proteger o patrimônio das pessoas com deficiência, garantindo que não sejam exploradas ou lesadas. Mas, na prática, ela também pode dificultar o acesso a um recurso financeiro que muitas vezes é essencial para garantir qualidade de vida. Famílias que já convivem com limitações físicas ou cognitivas agora precisam de uma decisão judicial para cada contratação de crédito. Isso exige tempo, acesso à justiça e até recursos para custear advogados, o que nem todos possuem. Se você já tem um empréstimo consignado em andamento, essa decisão não afeta os contratos anteriores. Ou seja, os valores continuarão sendo descontados normalmente na folha de pagamento. A suspensão atinge apenas novas operações feitas sem autorização judicial, a partir da publicação da decisão. Portanto, quem esperava renovar ou contratar um novo crédito nessas condições, agora precisa buscar a justiça. Enquanto isso, outro ponto que tem preocupado os beneficiários do INSS é o caso dos descontos indevidos. O governo reconheceu que houve uma série de fraudes e o presidente da República delegou ao ministro da Previdência Social a tarefa de resolver essa situação com urgência. Uma medida provisória está em fase final de elaboração para autorizar o pagamento do ressarcimento, estimado em mais de 2 bilhões de reais. A expectativa é que esse ressarcimento comece a ser feito a partir do final de julho, mas ainda não há uma data oficial confirmada. O presidente do INSS sugeriu o dia 24 de julho como possível início,
mas o anúncio formal será feito diretamente pelo presidente da República. Isso porque o calendário depende não apenas de decisões administrativas, mas também da aprovação de medidas legislativas pelo Congresso Nacional. Durante uma audiência de conciliação conduzida pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro da Previdência explicou que o governo está empenhado em garantir que nenhum aposentado ou pensionista fique no prejuízo. Estavam presentes representantes da Advocacia Geral da União, do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União e até da Ordem dos Advogados do Brasil. O objetivo do encontro foi construir um consenso para viabilizar o pagamento de forma rápida e segura. Ao mesmo tempo, o governo já bloqueou mais de 2 bilhões de reais em contas de entidades e pessoas físicas envolvidas nas fraudes. Esses valores serão usados para tentar recuperar o que foi pago pelo Tesouro, mas o ressarcimento aos beneficiários não vai esperar por essa recuperação. O governo pretende pagar agora, com recursos públicos, e depois buscar o dinheiro de volta por meio de ações regressivas contra os responsáveis pelas fraudes. A medida é urgente porque o tempo joga contra os beneficiários. Muitos são idosos, em situação de vulnerabilidade, e não podem esperar anos por uma decisão judicial que talvez nunca compense o prejuízo emocional e financeiro causado. O governo entende que precisa agir rápido, e por isso o pagamento será feito mesmo antes de encerrar as investigações e os processos. Do ponto de vista político, a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI do INSS, já foi confirmada e está em fase de composição. A expectativa é que essa comissão acompanhe de perto as investigações, mas o governo avalia com cautela o impacto disso. O receio é que a CPMI acabe sendo usada como palco de disputas políticas e atrapalhe a recuperação do dinheiro, em vez de ajudar a resolver o problema. As primeiras denúncias sobre essas fraudes começaram a surgir entre 2018 e 2019. Mas só agora, com a operação chamada Sem Desconto, é que o governo passou a agir com mais rigor. A operação revelou que associações e entidades usaram dados dos beneficiários para fazer cobranças ilegais, muitas vezes vinculadas a empréstimos consignados que nem foram contratados. E os descontos apareciam diretamente na folha, sem que a pessoa sequer soubesse do que se tratava. Por isso, é fundamental que os aposentados e pensionistas verifiquem regularmente seus extratos de pagamento. Se você identificar qualquer desconto que não reconhece, procure imediatamente o INSS ou a Defensoria Pública. Mesmo que o ressarcimento em massa esteja sendo negociado, cada caso também pode ser analisado individualmente. É importante entender que o ressarcimento coletivo não exclui o direito à reparação individual. Se você teve um prejuízo específico, com valor maior, ou passou por constrangimento, pode acionar a Justiça para buscar uma indenização além do valor devolvido. Nesses casos, o ideal é procurar um advogado ou defensor público com experiência em direito previdenciário. Já em relação ao empréstimo consignado, famílias que dependiam dessa alternativa para cuidar de pessoas com deficiência precisam se preparar para a nova exigência judicial. A suspensão da norma pelo TRF da Terceira Região pode até ser revertida futuramente, mas, por enquanto, só será possível contratar empréstimos com autorização expressa do juiz. Se você tem um filho ou parente que recebe o benefício de prestação continuada e precisa de recursos para tratamentos, reformas ou outras urgências, será necessário ingressar com um pedido na Justiça. O processo pode levar algumas semanas e, por isso, é importante não deixar para a última hora. Guarde todos os documentos médicos, comprovantes de despesas e laudos que demonstrem a necessidade do crédito. Em resumo, a Justiça suspendeu a possibilidade de contratação direta de empréstimo consignado por representantes legais de pessoas incapazes, exigindo agora autorização judicial. Ao mesmo tempo, o governo federal se comprometeu a ressarcir os beneficiários prejudicados por descontos indevidos, com um pagamento que deve começar em breve.
ainda em 2025. A situação exige atenção, informação e, principalmente, ação rápida por parte de quem foi lesado.